Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. O meu nome é Lisa, eu sou psiquiatra com especialização em psicoterapia e eu criei esse canal para ser um espaço para a gente conversar e refletir mais sobre saúde mental de maneira prática, para que de fato a gente consiga aplicar no nosso dia a dia. E eu não sei se vocês sabem, mas além de psiquiatra, eu também sou fundadora da comunidade R0, que é uma comunidade que surgiu com o propósito de conectar acadêmicos de medicina e médicos recém-formados a médicos mais experientes na jornada médica, para através de um compartilhar de experiência ajudar esses médicos que estão mais no início da trajetória a tomar as principais decisões nessa jornada. E lá na plataforma a gente tem um trilho de conteúdo que chama Jornadas que Inspiram. Nesse trilho eu trago médicos mais experientes em entrevistas que eu fiz com cada um deles para eles compartilharem um pouquinho da experiência deles na medicina, na especialidade e os principais desafios que eles enfrentaram. E eu resolvi gravar lá pro R0 um vídeo contando sobre a minha história na medicina, na psiquiatria e como que foi o meu caminho até chegar nesse momento que eu tô hoje. E eu gravei esse vídeo para a plataforma, mas eu pensei, por que não colocar ele aqui também no YouTube? Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais da minha história na medicina, esse vídeo é para você. Eu particularmente amei gravar e eu acho que também vocês vão gostar. Então vamos lá para você assistir. Depois de trazer tantas histórias e tantas jornadas para você aqui na plataforma, eu recebi essa mensagem. E eu pensei, como que eu ainda não trouxe de maneira completa e organizada a minha história, a minha jornada, porque todas as histórias podem trazer insights e reflexões que podem ajudar na jornada de vocês. Então por isso eu resolvi compartilhar a minha trajetória na medicina, a minha trajetória na psiquiatria, minha subespecialização e como que é a minha vida hoje como psiquiatra. Bom, então pensando em jornada, em trajetória, eu pensei em começar verdadeiramente do começo. Então quem tiver com pressa já dá uma aceleradinha aí nesse vídeo que eu quero trazer tudo com bastante detalhes para tirar dúvidas que frequentemente vocês me perguntam. Eu morei 16 anos da minha vida no interior de Minas Gerais, em Governador Valadares, e no ano de 2010 eu mudei para Belo Horizonte para fazer o terceiro ano do ensino médio. Essa foi uma demanda mais minha do que dos meus pais. Eu sou a filha mais nova de 3 filhas e minhas 2 irmãs mais velhas não tinham saído de casa para fazer terceiro ano. Mas eu tinha alguma coisa ali dentro de mim que eu acreditava que eu precisava ir estudar fora, enfim, para aprender mais, para eu ter mais chance nos vestibulares. E aí eu saí de casa com 16 anos para fazer o terceiro ano. Confesso que foi um momento muito difícil na minha vida. Eu considero que eu era muito nova. Foi um momento de muitos desafios. A escola, eu achava que era muito puxada, eu estudava muito, eu abri mão de muita coisa. Eu vivi uma vida muito diferente da vida que eu prezo hoje, de ter qualidade de vida, de ter presença, de ter saúde mental. Eu vivi um ano inteiro apenas para estudar, único e exclusivamente para isso, e foi um ano muito, muito sofrido para mim. Naquele mesmo ano, quando eu mudo para BH para fazer terceiro ano, eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer relações internacionais. Eu lembro que medicina nunca foi exatamente uma possibilidade para mim, porque eu tinha muito um desejo de fazer coisas diferentes, sabe? Eu lembro que tinha muitas amigas que queriam fazer medicina e eu não queria a mesma coisa que todo mundo queria. Ali por volta do segundo ano do ensino médio, eu fiz uma orientação profissional, porque eu realmente gostava de muita coisa. Eu gostava de humanas, gostava da área mais biológicas, não era tão boa em exatas, mas eu achava interessante. Eu me sentia muito perdida. E na verdade verdadeira eu gostava muito de dançar. Fazia balé, fazia jazz, então até dança já passou na minha cabeça fazer. E ali na minha orientação profissional deu medicina, relações internacionais e comércio exterior, se não me engano. Naquele momento eu pensei, vamos para relações internacionais mesmo. Medicina na época, gente, era algo extremamente difícil de passar. Tanto na federal quanto nas faculdades particulares, era muito comum as pessoas ficarem 3 anos estudando para conseguir ser aprovado mesmo numa faculdade particular. E isso me desesperava muito. Eu não conseguia me imaginar vivendo essa pressão de ter que passar. Então ali no final do terceiro ano, eu tinha muita vontade de morar em São Paulo em algum momento da vida. Então, no final do terceiro ano, eu tentei vários vestibulares para relações internacionais em São Paulo. E tinha um único final de semana em que eu não tinha vestibular, que minha mãe falou assim, Lisa, por que você não tenta medicina? Você não tem vestibular nesse final de semana? Vai lá e tenta, sem pressão, e vê o que dá. E eu fui e fiz esse vestibular. Os resultados saíram os resultados de São Paulo. Eu tinha sido aprovada nas faculdades que eu queria, mas eu tinha ficado relativamente perto na lista de excedentes na
faculdade de medicina. E aí foi nesse momento que eu me peguei com uma expectativa muito elevada de passar em medicina. Bom, nesse momento eu acho que eu não tinha tanta maturidade ainda para enxergar isso, mas hoje eu percebo que o que me limitava de fato a ir fazer medicina era o medo de não passar. Porque frente à possibilidade de passar, a minha escolha era clara, eu iria para medicina. Só que isso não aconteceu. Então eu fui pro cursinho, não fui para São Paulo, fiz mais 6 meses de cursinho para tentar relações internacionais em Belo Horizonte. E eu passei no meio do ano numa faculdade particular e fui. Fiquei 6 meses nessa faculdade particular e no final do ano eu fiz Enem e passei na federal. Então ao todo eu fiz 1 ano e meio de relações internacionais. E no final desse ano e meio, eu vivi um momento muito difícil na minha vida. Eu me via extremamente insatisfeita com a vida que eu tava levando, muito infeliz com o curso. Eu não tinha, as pessoas se dedicavam à pesquisa, a projeto de extensão, à monitoria, e eu não tinha interesse de fazer nada daquilo. E eu sempre tinha sido uma pessoa muito engajada academicamente em atividades extracurriculares e tal, desde a época da escola. E eu me vi realmente muito deprimida. Sintomas depressivos mesmo, isolamento social, choro fácil, enfim, muita tristeza. E foi nesse momento que eu procurei pela primeira vez uma psiquiatra na época, e aí eu comecei o tratamento. Eu queria largar a faculdade de todo jeito, mas eu não larguei. E aí nas férias eu já estava tratando e eu fui ficando um pouco melhor, um pouco mais estável, e quando eu volto das férias eu decido trancar a faculdade de Relações Internacionais. Naquela época que eu tranquei, eu nem sabia muito bem qual caminho que eu ia seguir. Eu sabia que eu não queria seguir aquele caminho ali de jeito nenhum. E aí eu tranquei a faculdade em março e tinha os vestibulares do meio do ano. Comecei a estudar muito nessa época, mas até os vestibulares do meio do ano eu tinha 3 meses. Na minha cabeça era impossível passar naquele curto espaço de tempo. Tinha várias amigas que estavam há anos fazendo cursinho e ainda não tinham sido aprovadas, então para mim era impossível. Eu não acreditava que eu seria capaz de passar com aquele tempo. E aí chegou a época do vestibular. Eu acho que o primeiro vestibular, na verdade, foi em maio, e eu fiz a prova. E eu não tinha ido tão mal. Eu não passei, mas eu fiquei relativamente perto, assim, na lista de excedentes. Eu fiquei tipo, uai, será? Eu lembro que eu nem acreditei. Na verdade, eu lembro direitinho como que eu tava no dia, assim, que saiu o resultado. E eu fiquei feliz, e as pessoas falavam, tipo assim, Lisa, mas não tem a menor chance de te chamarem. Tipo, não iam chamar tantos excedentes, assim. Mas eu tava feliz porque eu vi que eu tava quase chegando, sabe? E aí, eu não passei e faltavam mais 2 vestibulares. Eu escolhi só 3 para fazer, meio que para testar ali. E aí, eu fiz o vestibular da PUC e o vestibular de uma faculdade particular que tem em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E quando eu fiz a PUC, eu queria muito passar lá. Mas, como eu disse, era um vestibular muito concorrido, então eu achei que não tinha a menor chance. Mas eu fui fazer a prova de coração aberto, assim, eu realmente não achei que eu passaria. E aí, quando saiu o resultado, eu tinha ficado de excedente. Eu acho que eram 70 vagas e eu fiquei em 73, algo assim. Então eu falei, com certeza vão chamar. Só que depois eu descobri que tinham 9 vagas que eram pelo Enem. Então, na verdade, eu não estava em terceiro excedente, eu estava, sei lá, em 12, não sei, alguma coisa assim. E nesse momento eu comecei a ficar apavorada, desesperada, porque eu precisava passar, eu tava muito perto, eu não sabia se eu ia conseguir fazer uma prova tão boa de novo, assim, pra passar e tudo mais. E aí que vem, assim, eu contei toda essa história pra ressaltar 2 coisas. Uma, a importância que eu percebi desse tratamento psiquiátrico inicial que eu fiz. Eu tava muito deprimida, eu não tava conseguindo enxergar possibilidades, eu não conseguia pensar que a vida podia ser diferente do que ela tava sendo, sabe? E aí, quando eu comecei a tratar, é o que eu sempre falo com os pacientes, é como se a lente, assim, que tava embaçada, ela deu uma clareada. Não significa que eu sabia o caminho que eu ia seguir. Eu não sabia ainda, mas pelo menos eu tinha condição de enxergar a estrada. E esse tratamento inicial, pra mim, foi muito importante. Pra mim, foi um divisor de águas. Talvez tenha sido um dos fatores que me levou a tomar uma decisão tão grandiosa como a que eu tomei, que foi sair de uma faculdade federal pra ir tentar outro curso. E às vezes, quando eu paro e olho pra trás, assim, eu acho que eu fui muito corajosa, sabe? Eu não sei se hoje eu teria essa coragem toda, porque eu troquei algo que era relativamente certo por uma incerteza. Eu não sabia se eu ia passar, quanto tempo eu ia demorar para passar. Então eu admiro muito a Lisa lá de trás, que tomou essa decisão. E ainda bem, né, que ela tomou essa decisão. Mas outro ponto também, que eu volta e meia me pego pensando sobre isso, é que quando eu comecei a fazer relações internacionais, eu fiz na PUC também, e eu tinha FIES, que é o financiamento estudantil, né? E aí tranquei o FIES, porque eu tranquei a faculdade, fui para a Federal, fiquei 1 ano, e voltei
eu fui aprovada, né, em medicina na PUC nesse contexto aí que eu tava contando. E eu lembro que eu fui fazer a minha matrícula e aí a gente fez... Nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz que eu tinha passado. Vocês não têm ideia. Era de Minas um dos vestibulares mais concorridos na época. E aí eu fui fazer a matrícula, meu pai foi comigo e tal. E aí a gente foi num lugar assim, chama CPSA, se não me engano. E meu pai foi perguntar sobre o FIES, né, como que fazia para eu, de novo, conseguir o FIES, porque minha família realmente naquele momento não tinha condições de pagar a faculdade particular. E era, assim, muito claro pra gente naquela época que seria possível conseguir o FIES, porque eu já tinha conseguido uma vez. A moça chegou pro meu pai e simplesmente falou o seguinte: olha, só é possível ter FIES uma vez na vida. Ou você faz e conclui a faculdade, ou você não consegue transferir o FIES de uma faculdade para outra. Você já usou a sua chance, assim. E naquele momento, assim, meu pai, o chão dele abriu, assim, de ferrou, como que a gente vai fazer? Não tem a menor condição da gente pagar essa faculdade. E eu toda empolgada que eu tinha passado. Mas, resumindo para vocês, depois de um tempo a gente descobriu que naquela época funcionava dessa forma, eu não sei como que funciona hoje, mas a gente descobriu que os novos contratos do FIES, na verdade, você podia ter mais de uma vez FIES. Desde que você fizesse o mesmo curso em faculdades diferentes ou cursos diferentes em uma mesma faculdade. Então, por exemplo, eu tinha feito Relações Internacionais na PUC e eu tava fazendo e eu ia fazer Medicina na PUC também. Então, era cursos diferentes na mesma faculdade. E existia um prazo. O prazo era desde que você trancou o FIES até você retomar o FIES. E esse prazo era de 18 meses. E era exatamente o prazo que eu tinha passado no vestibular. Então, assim, foram várias coincidências, que pra mim não é só coincidência, mas tudo bem, que me levaram a estar ali naquele lugar. E assim, ao longo de toda a faculdade, na PUC de Medicina, eu entendi que as coisas precisavam ter acontecido dessa forma. Claro que eu tive vários momentos de dificuldade, o curso de Medicina é um curso difícil, eu vivi momentos desafiadores antes de entrar na Medicina, mas eu entendi algumas coisas, que era pra eu estar ali. Eu tinha passado em um período muito mais rápido do que eu esperava, do que qualquer pessoa esperava, que foi exatamente no prazo que eu tinha para poder usar o FIES de novo, e eu sei que sem o FIES eu não conseguiria fazer a faculdade de medicina, a não ser que eu passasse numa federal. Teve o detalhe, assim, que quando eu fiz Relações Internacionais, nem existia o curso de medicina na PUC, então eu fui a terceira turma. Então, assim, se não existisse o curso de medicina na PUC, eu não poderia fazer medicina em outra faculdade particular, levando em consideração a questão do FIES, né? E eu também entendi o seguinte: eu tinha vivido estar em um curso fazendo algo que não fazia o menor sentido pra mim, que era Relações Internacionais. Então, quando eu entro na medicina, mesmo com, enfim, eu gostava de umas coisas, não gostava tanto de outras, eu gostava muito de estar ali. Eu me sentia muito realizada. Então eu acho que foi importante ter vivido essa primeira frustração, porque frente às dificuldades que são inerentes ali no início da jornada, eu sabia que fazia sentido eu estar ali. Então isso foi um aprendizado muito grande pra mim. Valorizar o fato de que eu estava num lugar onde eu acreditava que eu deveria estar. Porque talvez, se eu tivesse ido pra medicina de cara, sem tanta certeza assim, no primeiro desafio eu poderia falar, acho que isso não é pra mim, enfim, isso poderia ter acontecido. Só que não aconteceu, porque eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo ali. E é curioso que eu entrei na faculdade, né, nesse contexto, assim, eu ainda nem tinha encerrado o tratamento com aquela psiquiatra que eu estava fazendo ali do final do meu período nas Relações Internacionais, e eu entrei na medicina pensando em fazer psiquiatria. E eu pensei em fazer psiquiatria porque eu vi o tanto que o tratamento daquela médica tinha mudado a minha trajetória. Enfim, as coisas poderiam ter caminhado muito mal. E como eu disse, desembaçou as minhas lentes, sabe? As minhas lentes ficaram claras. Eu consegui enxergar melhor o meu caminho e minha trajetória, e isso pra mim foi tão importante, foi um ponto de inflexão tão significativo que eu pensei, eu quero fazer isso pra outras pessoas também. Então eu entrei na faculdade de medicina com esse pensamento, de que eu queria fazer psiquiatria, o que na época nem era tão, assim, hypado como é hoje. Ninguém falava sobre isso. E aí eu entrei na faculdade, enfim, claro que eu queria psiquiatria, mas eu não deixei de me dedicar a outras oportunidades. E ali no inicinho da faculdade apareceu uma possibilidade de eu escrever uma pesquisa, um projeto de pesquisa, né, com uma amiga. E aí eu conversei com o orientador e falei, olha, eu gosto muito de psiquiatria. Eu queria fazer algo, assim, relacionado à psiquiatria, você tem alguma ideia e tal? E aí ele falou assim, Lisa, ele deu uma olhada nos estudos e ele achou um estudo lá de São Paulo que avaliava a percepção de depressão por habitantes, a depender da região que
que a pessoa morava. E aí a gente reproduziu essa pesquisa no ambiente acadêmico ali da faculdade, levando em consideração os diversos cursos. Então era um comparativo sobre a percepção de depressão a depender do curso e da área que a pessoa fazia. Então, será que a pessoa que faz direito percebe um quadro de depressão diferente de uma pessoa que faz medicina? Então, foi uma pesquisa muito legal, assim, muito desafiadora, demorou anos pra gente conseguir cobrir toda a nossa amostra e tudo, mas nesse tempo eu pensava assim, eu tô estudando algo que tem a ver com o que eu quero fazer no longo prazo. Só que eu costumo dizer que muito felizmente, eu gostei de muita coisa na faculdade. Então, eu pensei mesmo em fazer várias especialidades. Eu gostava muito de clínica médica, eu gostava de patologia, eu fundei a Liga de Patologia Cirúrgica da faculdade, eu fui da Liga de Medicina de Emergência, e pra quem me conhece lá da época da faculdade, eu era a menina dos resumos. Então eu fazia os resumos de todas as matérias, eu sempre fui muito estudiosa, então eu estudava com muita antecedência, gostava de elaborar o material, eu tinha muita dificuldade de estudar pelo material do outro, então assim, eu preferia gastar muito tempo fazendo o meu e eu cedendo o material para as outras pessoas, do que o inverso, assim, eu ser a pessoa que pegava o resumo de outra pessoa, porque eu simplesmente não conseguia estudar pelo resumo de outra pessoa. Então eu estudei muito na faculdade e eu era responsável na minha cabeça por fazer os materiais. E eu sempre compartilhei muito isso. Eu acho que eu não vivi uma jornada na medicina, assim, de não compartilhar, sabe? Uma jornada competitiva no sentido de eu fazer pra mim, não querer emprestar pra ninguém. Eu lembro que eu fazia o resumo e o resumo ficava pronto, ele ia direto pro e-mail da turma e eu mandava pra todas as minhas amigas que costumavam me pedir o resumo. No final do semestre, esse material eu sempre deixava no DA, pro DA vender as cópias, que é o diretório acadêmico, enfim, eu não ganhei um centavo com isso. Hoje em dia as pessoas vendem muito resumo, mas eu sempre deixei lá. Eu acho que se a gente for na PUC até hoje, tem material meu lá, de verdade. Porque eu sempre fui essa pessoa de, enfim, querer compartilhar, querer ajudar, de acreditar que fazia muito mais sentido a gente construir uma trajetória dessa maneira. Então, assim, quando tava perto da prova, eu era a pessoa que gostava de reunir a galera pra falar sobre a matéria. Então, eu acho que isso tava um pouco, assim, na minha personalidade mesmo. E aí, ao longo da faculdade, como eu disse, eu gostei de muita coisa. Eu não lembro se eu me sentia muito pressionada a decidir logo. Eu acho que eu não sentia, eu gostava de explorar as possibilidades. Então, assim, eu fiz estágio num laboratório de patologia, eu fiz um estágio no CTI do Vila da Serra, lá em BH, 1 ano de estágio. Eu fui de uma liga de medicina intensiva, de uma liga de medicina de emergência, fiz projeto de extensão, eu fiz de tudo na faculdade. E tem um detalhe interessante também, que eu tinha muito pra mim uma questão que eu não sei, assim, de onde eu tirei isso na época, mas faz muito sentido, que eu não queria fazer nenhuma atividade extracurricular que não fizesse realmente sentido pra mim. Eu lembro que desde o começo da faculdade, muito já era falado sobre os pontos de currículo, e eu sabia que eram importantes, então assim, eu fazia monitoria, eu fiz a pesquisa como eu disse, só que eu falava que eu só queria fazer aquilo que realmente fizesse sentido pra mim. Eu via que existia tantas possibilidades que não é possível que eu ia ter que me dedicar um semestre, um ano fazendo uma coisa que eu odiasse. Acontecia de, enfim, algumas amigas se candidatarem a algum projeto de extensão, eu falava, gente, eu não vou fazer, eu vou odiar fazer isso durante um ano, eu vou esperar ter um projeto que eu goste. E assim, eu fiz tudo. Eu realmente acho que eu não deixei de fazer quase nada. Fui do DA, fui da charanga da faculdade, fiz monitoria, fiz pesquisa, fui presidente de liga, fundei liga, fui de outra liga, fiz estágio extracurricular e todas as coisas hoje que eu pego e olho, porque eu tenho uma pasta desse tamanho de certificado, são coisas que eu gostei e que de alguma forma me acrescentaram. Não só o 0.1 de currículo, me acrescentaram vida, me acrescentaram experiência profissional, crescimento pessoal. Então eu tenho muito orgulho de ter tido um currículo exemplar ao longo da faculdade, fazendo coisas que faziam sentido pra mim. Ao longo da faculdade eu fui pensando em fazer várias coisas e eu acho que quando foi chegando ali mais perto do internato, a psiquiatria começou a fazer mais sentido assim pra mim. Eu achava que talvez era essa especialidade mesmo que eu queria. E o meu primeiro internato foi o de saúde mental. As diretrizes curriculares nacionais tinham mudado há relativamente pouco tempo. O internato de saúde mental não era obrigatório antes, ainda não era 100% obrigatório, mas na PUC a gente tinha uma formação muito voltada para a saúde mental. Então a gente, desde o início do curso lá, já tinha a psiquiatria e a saúde mental como internato obrigatório. E o internato de saúde mental foi o meu primeiro internato. Então, assim, internato a gente sabe que já é uma fase desafiadora, foi o meu primeiro internato,
E o nosso internato lá na PUC eram 9 semanas, né? E a gente ficava 3 semanas em cada serviço. Eu fiquei, né, no Serção, lá em Betim, que é o CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. A gente ficou no CMT, que é o CAPS AD lá de BH. Só sei que a gente viveu ali aquele internato. O internato de saúde mental na PUC já tinha a fama de ser um dos internatos mais puxados, com uma carga teórica muito elevada, uma pressão mesmo, assim, de frequência, de chegar no horário, de carga horária. Então, assim, tinha uma pressão por trás do internato. Eu comecei ali aquele internato empolgada, né, porque eu pensei, é uma especialidade que eu gosto. Só que foi um internato extremamente desafiador. Era muito cansativo, eram muitas horas, era muito estudo. Eu lembro que a gente estudava por aquele manual de psicofarmacologia do Schatzberg, e é um livro, assim, que eu usei na residência, sabe? Era um livro difícil de ler, difícil de ser digerido, difícil de ser compreendido, e era cobrado, assim, muita coisa mesmo, detalhe, como se a gente estivesse estudando para ser psiquiatra mesmo. E eu achei um internato muito desafiador, do ponto de vista emocional também. No CAPS, né, na realidade ali do SUS, do atendimento da atenção secundária, a gente lida muito com a vulnerabilidade do ser humano, muito além da vulnerabilidade do contexto psiquiátrico que ele tá, mas também do contexto social. Então, são casos graves, não só pela psicopatologia e pela nosologia que a pessoa tem, mas também pela vulnerabilidade social mesmo. Às vezes a pessoa não tem mãe, ou então sofre violência. Eram coisas assim que pra mim naquele momento eram muito pesadas. E eu sofria mesmo, assim. Eu era totalmente atravessada por isso que acontecia com as pessoas. Eu sentia que eu não conseguia ajudar. Por mais que eu me esforçasse, era aquela coisa assim, eu tô estudando, eu tô me dedicando, só que o paciente, enfim, né, na minha onipotência eu achava que com 3 semanas eu conseguiria transformar ali a vida daquela pessoa. E não. Eu ficava 3 semanas, eu mudava de estágio e tudo continuava de alguma forma, na minha visão, como estava. Então eu me sentia muito frustrada, e eu acho que essa frustração foi fomentando uma decepção com a especialidade. E aí eu saí do internato de saúde mental tendo certeza absoluta que eu não ia fazer residência de psiquiatria. Eu cheguei à conclusão que aquilo não era pra mim. E é interessante que, assim, você que tá assistindo esse vídeo, talvez queira fazer psiquiatria, você sabe que talvez tem características que seus colegas de turma falem assim, nossa, você tem tudo a ver com psiquiatria, ou então chega um paciente com uma queixa psiquiátrica, coloca você pra atender porque você consegue lidar melhor. E eu era mais ou menos essa pessoa, assim. Só que, como eu disse, eu gostava de muita coisa. Então, era até um motivo de zoeira, assim, porque tudo que eu passava, rodava, eu queria fazer. E aí acabou o internato de saúde mental, com a certeza ali de que eu não faria psiquiatria. E eu falei, se eu não vou fazer psiquiatria, talvez a outra possibilidade seja fazer clínica médica. Eu tinha certeza que eu não queria cirurgia, GO nem pediatria, então não sobrava tantas opções assim no meu ponto de vista. E aí eu fazia terapia na época. E nessa época que eu fazia terapia, enfim, a minha terapeuta, ela tinha uma pegada mais da psicologia positiva, da psicologia do estilo de vida mesmo. E aí eu achava incrível o que ela fazia também, sabe? Eu adorava a ideia de poder estar com o paciente da forma que ela estava. Mas pra mim aquilo era uma coisa, mas a psiquiatria era outra coisa, porque pra mim a psiquiatria era o que eu tinha vivido no internato de saúde mental. Então eu fui, né, passando pelos internatos, e aí eu lembro que eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer clínica médica pra depois fazer alguma outra coisa. E quando eu pensava nessa outra coisa que eu faria depois da residência de clínica médica, eu pensava muito em uma especialidade em que eu pudesse estar com o paciente, e estar no sentido de não atender uma queixa aguda e nunca mais ver o paciente, sim acompanhá-lo durante um tempo, acompanhá-lo longitudinalmente. E eu queria uma especialidade que de fato eu fosse um médico de certa referência para aquele paciente, para não que ele me procurasse só frente a uma situação da vida dele, tipo, um pico pressórico, ele vai e procura o cardiologista. Mas um médico que acompanha o paciente como um todo. E nessa linha de raciocínio, na época, eu falei, acho que eu quero fazer hematologia. Nada a ver. Eu lembro que eu fiquei uns 2 dias com os residentes de hematologia lá no Hospital Luxemburgo, em BH, para conhecer. E na minha cabeça, eu pensava assim, eu vou ser uma hematologista, e eu vou ser uma hematologista muito preocupada com a saúde mental dos pacientes oncológicos que estão acompanhando. E aí, quando eu fui vendo, eu queria ser a psiquiatra dos pacientes hematológicos, sabe? Era mais ou menos esse meu raciocínio. E aí eu fui pro internato de clínica médica. E, mais uma vez, coincidências ou não,
todos os meus pacientes do internato de clínica médica tinham alguma questão psiquiátrica. Claro que, assim, não necessariamente eu saía com aqueles pacientes, mas se tinha uma questão psiquiátrica, os meus colegas falavam, não, a Lisa vai ficar com esse. Então, foi um internato de clínica médica muito psiquiátrico. E eu tava nesse processo de terapia com essa psicóloga que eu mencionei, e um belo dia acendeu uma luzinha e eu falei, é psiquiatria que eu quero. Podia ter um desfecho melhor, assim, mas assim, foi uma certeza. A certeza veio, sabe? Eu acho que depois de tanto pensar em várias possibilidades, eu conseguia ver muito claro o caminho que eu queria traçar como especialista, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que, como eu disse, muito engajada academicamente, me dedicava muito a atividades extracurriculares, e eu sempre tive uns gostos um pouco diferentes, assim, do que as pessoas costumavam ter. Então eu gostava muito de estudar sobre empreendedorismo, eu tinha vontade de empreender, eu ia participar, assim, de eventos, de workshops, que não tinham nada a ver com medicina, mas que tinham a ver com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, carreira, negócios. Eu sempre gostei disso. E eu via na psiquiatria uma possibilidade de talvez compreendendo melhor as pessoas, eu pudesse compreender melhor negócios, assim, eu tinha essa visão e ainda tenho. Eu acreditava que eu gostaria muito de empreender nessa área também. Então meio que pra mim fez muito sentido a escolha dessa especialidade. E aí ali no 10º período eu tive certeza, não, vou fazer psiquiatria mesmo, inclusive quando eu presto prova de residência eu prestei só pra psiquiatria, eu já tinha muita certeza que eu queria isso. E vou falar, assim, que por mais que eu tenha pessoas maravilhosas ao meu redor, que assim, muito do que eu conquistei e que eu construí na vida, eu tenho um agradecimento, uma gratidão muito grande aos meus pais, à minha família, aos meus amigos. Eu tenho amigas de faculdade, assim, que, nossa, são amigas pra vida mesmo. Só que eu lembro que quando eu bati o martelo que eu queria psiquiatria, eu ouvi muitos comentários tipo, você não vai dar conta, seu emocional não é forte o suficiente, você vai se abalar muito, você vai desistir no meio da residência, a residência de psiquiatria é muito puxada, não é essa expectativa de atender de consultório que você tem. A minha melhor amiga, assim, da vida chegou pra mim e falou assim, nossa, Lisa, eu te imaginava, tipo, uma clinicona, chefe de CTI, tipo, você vai fazer psiquiatria. Só que isso não me abalou. É engraçado, porque a gente pra ver assim, e eu falo, gente, talvez isso me abalaria tanto hoje, assim, e não me abalou, eu tinha muita certeza do que eu queria. É claro, eu tive medo, óbvio, mas eu tinha uma expectativa positiva do depois. Eu lembro que eu coloquei na minha cabeça, assim, que a residência de psiquiatria ia ser um momento desafiador, ia ser difícil, ia ser um ambiente muito parecido com aquele ambiente que eu tinha vivido no meu internato, uma realidade desafiadora, desafiadora em várias instâncias. Só que eu tinha muito claro que esse era um processo que eu precisaria passar para chegar em um lugar que eu gostaria de chegar. Então eu tentei entender que seriam 3 anos que eu precisava viver para chegar no lugar que eu queria chegar. E aí eu formei no meio do ano da PUC, no meio de 2019, e eu optei por não trabalhar e só estudar para residência. E é super curioso que na época, assim, tinha algumas especialidades que eram muito concorridas, tipo dermato, oftalmo, otorrino, eram especialidades muito concorridas. E psiquiatria foi o ano que eu acho que começou a ficar um pouco mais concorrido. Eu lembro que eu pensava assim, nossa, graças a Deus eu não quero dermato, porque eu sei que se eu estudar muito aqui, eu pelo menos vou passar. E desse período, assim, em que eu tava estudando pra residência, enfim, acho que não vem ao caso, assim, como eu estudei e tal, era um contexto muito diferente do contexto de hoje, tá, gente? Por mais que não faça muito tempo, era diferente. Estudei muito, eu sabia que eu precisava de estudar muito pra passar. Acho que eu poderia ter estudado de maneira mais inteligente, eu acho que eu não estudei da melhor maneira possível, mas eu acho que o mais importante que eu aprendi, eu errei de novo, sabe? O mesmo erro que eu cometi no 3º ano, eu errei de novo, e eu gostaria que vocês não errassem isso. Que assim, eu acreditava que para eu atingir um bom resultado, eu precisava de abrir mão de tudo. Então eu realmente abri mão de tudo, eu não fazia atividade física, que era uma coisa que eu gostava, eu não saía direito com as pessoas, eu não permitia descansar, todo momento de relaxamento vinha muito acompanhado de culpa, eu não trabalhei, então... Trabalhei pouco, assim, pra falar que eu não trabalhei zero, eu dei um plantão ou outro, pegava uma medicina do trabalho, mas eu não trabalhei, basicamente. E eu acho que eu perdi uma oportunidade de amadurecer um pouco profissionalmente nessa época, porque eu entrei muito crua na residência. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu faria algumas coisinhas diferentes nessa época. Mas, enfim, fato é que eu fiz a prova no final do ano, eu fui aprovada, graças a Deus, foi ótimo, realmente é um dos dias mais felizes da vida, assim, quando você vê seu nome ali na lista de aprovados, porque dá uma sensação de, tipo, agora é uma outra página da vida, agora eu vou começar outra trajetória, outra jornada. E primeiro eu passei no Odilon, em BH, e tinha ficado de excedente no Raul. Rezei muito pra passar no Raul mesmo, assim, porque eu queria, né, o Raul era já reconhecido
conhecido por ser um serviço de referência. Um dos preceptores de lá, ele foi meu professor por várias disciplinas na faculdade. Eu ia ser a primeira aluna da PUC que ia fazer residência no Raul. E esse preceptor estava super empolgado para eu ir para lá e tudo. Então eu torci muito, rezei muito para ser chamada no Raul. E eu fui chamada. Então eu comecei a residência em 2020, ano pandêmico, né? Foram 3 anos, assim, de muito aprendizado mesmo. A residência é uma fase difícil, é uma fase desafiadora. O R1 de psiquiatria, pelo menos lá no Raul, era majoritariamente na enfermaria psiquiátrica. São estágios extremamente puxados, e não é puxado do ponto de vista físico, assim. Eu não trabalhava 100 horas semanais igual um residente de cirurgia. Mas a gente ficava praticamente só no horário comercial, só que eu ficava muito cansada. Eu não aguentava fazer atividade física, eu chegava em casa, eu só queria ficar deitada, eu me sentia exaurida. Mas não teve nem um dia que eu pensei em desistir, porque eu tinha muito claro pra mim que aquilo ali fazia parte do processo da profissional que eu queria ser 3 anos no futuro, sabe? E graças a Deus também, tinham pessoas muito bacanas ao meu lado, assim. Então, eu acho que na residência, quando você tem um grupinho ali, né, de afinidade, pessoas queridas e tudo, isso dá muita força pra gente. Então, eu lembro que a gente tinha o hábito, assim, de chegar no hospital, tomar café junto antes de começar a trabalhar, almoçar junto, no meio da tarde, tomar café junto de novo. Então, a gente ia se fortalecendo ali, então isso pra mim foi muito bom. E como eu disse, a minha residência foi pandêmica, né? Entrei em março e abril eu acho que fechou tudo. Isso foi bastante desafiador. Mas teve uma vantagem, assim, que foi a época que começaram muitos cursos online, né? Não era tão comum assim antes. Então tinha congresso online, curso online. E eu fui percebendo as defasagens, assim, que toda residência vai ter. Ali no finalzinho do R1, início do R2, eu fui indo atrás dessas defasagens através desses cursos online. Então, quando me perguntam assim, o que você acha agora que eu entrei na residência, que eu faço e tal... Perceba isso, sabe? Perceba o que pode estar faltando pra você, coisas que você queira desenvolver e vá atrás disso. A residência é um momento de se desenvolver, não só dentro dos muros do hospital que você tá, fora deles também. Então eu eu participei de vários congressos da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, eu fui fã deles, assim, porque eu achava incrível a maneira que eles abordavam as coisas, os temas. Tinha muito curso, muito congresso, muito interessante. Eu fiz curso da USP, então eu ia buscando essas coisas para agregar a minha formação. E tem um detalhe muito importante, né, que eu fundei o R0 durante a residência. Porque, como eu disse, eu sempre esteve, assim, meio que na minha personalidade, essa vontade de ajudar, sei lá, de contribuir com a jornada das outras pessoas, desde a época lá dos resumos. E durante o meu R1, eu tinha muito claro, assim, pra mim, que eu queria ajudar as pessoas que estavam vivendo aquele mesmo desafio que eu vivi no ano anterior. Então, assim, de estar se sentindo sozinha, de não ter muita informação, de não saber aonde recorrer essas informações, eu me sentia muito perdida. Então eu queria ajudar com que essas pessoas que me procurassem não se sentissem tão perdidas assim. Então tudo começou mais ou menos com eu respondendo pelo meu Instagram pessoal mesmo, dúvidas e perguntas que chegavam até mim. Desde como que eu estudei, se eu conhecia residente de psiquiatria de outros lugares de Minas. E eu lembro que eu reuni um residente de cada serviço que tinha no PSU na época, que eram os que as pessoas mais me perguntavam. E isso, gente, era muito difícil ter essa informação, tá? Eu lembro que quando eu fiz PSU, eu tive que ir muito atrás para conseguir um residente de cada serviço. Eu acho que na época eu nem conseguia um residente de cada serviço. Ia ter lugar que eu tava prestando que eu nem sabia nada sobre a residência lá. Então eu fiz ali nos meus stories mesmo, eu marquei um residente de cada lugar que as pessoas perguntavam. E aí as pessoas começaram a me perguntar muito, tipo assim, você conhece residente de clínica de tal lugar e tal? E eu fui percebendo que se eu me esforçasse um pouquinho, eu conseguia ajudar. Tipo, mandar 1, 2, 3 mensagens, eu acabava ali conseguindo alguém para colocar a pessoa em contato. E foi assim que surgiu o R0. Mas acho que isso é um tema para outro vídeo. Eu quero falar um pouquinho mais da minha carreira na psiquiatria. E em paralelo a isso, no final do R1, o meu preceptor, aquele mesmo que tinha me dado aula lá na PUC e tudo mais, ele me convidou para começar a atender no consultório dele. Ele abriu as portas mesmo, ele me indicava alguns pacientes que ele não conseguia atender e falou, Lisa, você tem lá o espaço, você pode usar, você não precisa de me pagar nada. E se você tiver dúvida na condução do caso,
ele me tranquilizou muito no sentido de que eu não precisava saber resolver tudo na hora, ali na consulta com o paciente, que havia possibilidade de eu discutir o caso se eu precisasse, sabe? Então isso me deu uma tranquilidade, uma confiança para começar a atender. Então ali no final do R1, início do R2, eu já comecei a atender no consultório particular. E isso foi muito bom, assim, porque por mais que no início eu tinha muita insegurança, muito medo, ria de medo de chegar um caso que eu não tinha ideia do que eu ia fazer, eu acho que isso foi me dando uma segurança e uma percepção de que o encontro, o contato com o paciente é o mais importante, sabe? É óbvio que ele tem uma expectativa de que você ajude, que você resolva o problema que ele tá passando. Mas a sua disponibilidade, a sua vontade de ajudar, para o paciente vai contar muito mais, porque ele vai saber que por mais que você não resolva naquele momento, você vai resolver, você vai dar o seu melhor para resolver. E eu percebi que esse medo, toda essa insegurança que eu sentia, ela só ia passar se eu atendesse. Eu precisava estar ali me expondo naquela situação, discutindo o caso, conhecendo histórias, para eu ir, né, ganhando confiança e seguir atendendo. E aí ao longo do R2, se não me engano, ao longo do R2, eu comecei a ter uma certa demanda, assim, pequena, tá, gente? Mas colegas que ficaram sabendo que eu tava atendendo, começaram a me encaminhar e tudo mais. E aí, eu comecei a ter um problema, assim, porque o paciente me procurava, eu tinha que encaixar a minha disponibilidade, né, que eu tava na residência, com a disponibilidade do consultório, que o meu preceptor me emprestava, e a disponibilidade do paciente. Então, assim, quando o paciente mandava uma mensagem, eu ficava ansiosa, porque eu falava assim, meu Deus, que horas que eu vou conseguir atendê-lo, sabe? Existia uma dificuldade para isso. E aí eu comecei a alugar um consultório compartilhado lá em BH para atender, só que a estrutura não era uma estrutura assim que me agradava tanto. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de começar a olhar uma sala mesmo para alugar. Gente, isso era uma completa loucura na época, assim. Eu tava no R2, no final do R2, ninguém tava pensando sobre isso. Eu tinha uma sala que eu podia atender de graça, que era do meu preceptor, só que eu comecei a pensar, faz muito sentido eu ter uma sala, eu preciso saber pelo menos quanto que para ver o que é possível. E assim, eu não tinha ideia mesmo de quanto custava para alugar. E aí eu conversei com mais 2 amigos, né, um casal, a Bela e o Caio, que foram, assim, os meus melhores amigos da residência. E aí eu conversando com eles, eu falei, gente, faz muito sentido a gente alugar. Olha o preço, tipo, se a gente sair no 0 a 0, a gente já tá no lucro. Tipo, se o tanto que você atende por mês for o tanto que você vai pagar pra ter esse consultório, já vale a pena, porque você vai ter um espaço, a gente vai crescer, E aí a gente alugou a sala, reformou a sala e no início do R3 a gente começou a atender no consultório. Gosto de contar isso porque, assim, muita gente tem a visão de que ter um consultório é uma realidade muito distante, mas eu acho que a gente tem que colocar uma intencionalidade nisso, assim, eu já atendia, eu atendia num espaço que não era meu, eu já tinha uma demanda, eu coloquei na ponta do lápis quanto seria. O dinheiro do consultório não era, assim, a renda que eu tinha, eu trabalhava por fora, tinha residência, dava plantão e tal. Eu pensei assim, se eu investir tudo que eu ganho do consultório para ter um espaço, vai valer a pena. Eu fiz essas contas e na minha cabeça fazia sentido, mesmo se eu fosse sair no 0 a 0, abrir um consultório. E fez muito sentido. Porque, assim, foi a gente abrir o consultório, as pessoas começaram a entender que a gente tinha um lugar para atender, que eu tinha um espaço que era meu. Assim, é meio que como se o meu trabalho tivesse ganhado um corpo, sabe? Ele tivesse materializado. Então, os colegas de faculdade começaram a encaminhar mais, os amigos deles, enfim, que pediam indicação, eles me indicavam. Então, meio que a engrenagem começou a girar. E aí, eu, né, terminei o R3, já estava atendendo no consultório, já tinha, assim, relativamente uma quantidade boa de pacientes particulares no consultório. E ao longo do R3, aquele desejo lá de trás, do 3º ano, de um dia morar em São Paulo, voltou com tudo. Eu fui fazer um estágio optativo, os 45 dias ali que a gente tem de optativo, eu fiz no Instituto de Psiquiatria da USP e eu fiquei fascinada, assim, eu falei, gente, isso aqui é um outro mundo, assim, eu achei incrível. E eu tinha um desejo de fazer um R4, tá, que era um 4º ano, um ano meio que optativo pós-fim da residência de psiquiatria. E eu sabia que eu não era aquela coisa assim, nossa, eu quero muito fazer psiquiatria infantil, não. Ah, eu quero muito fazer psiquiatria forense. Não. Ah, eu quero muito fazer dependência química. Também não. Ah, eu quero muito fazer psicogeriatria. Também não. A formação no Raul Soares foi uma formação com um viés psicanalítico considerável e era uma área, assim, que eu gostava de estudar, eu já estava fazendo minha análise pessoal, eu gostava de estudar e eu comecei a entender, atendendo, que eu precisava ter uma escuta mais apurada dos casos dos pacientes. A psiquiatria clínica é fantástica, eu adoro estudar também, mas eu percebia que eu saber muito bem os critérios diagnósticos e os guidelines, para mim, não era o suficiente. Tinha um a mais que eu precisava de lapidar na minha formação
para eu atender melhor os meus pacientes. E foi aí que surgiu esse desejo de fazer um R4 em psicoterapia. E esse R4 eu queria fazer em um lugar. Eu queria fazer no IPQ lá em São Paulo. Eu realmente, assim, nem prestei outras provas. Eu queria muito passar lá. E é concorrido, né? São 2 vagas só e a prova tem só 20 questões. Então, tipo, as pessoas, né? Tem gente que fecha a prova. Você não pode dar nenhum mole, assim. E eu queria muito, muito, muito ir pra lá. Estudei muito. E quando eu fiz a prova, eu acertei, sei lá, 17 questões. E eu fiquei na 3ª ou na 4ª posição, não sei. Eu tava fora, assim, não dava pra eu chegar dentro das vagas. Só que tinha entrevista, e aí na entrevista, eles perguntaram se eu tinha interesse em fazer o R4, mesmo se eu não ganhasse bolsa. Porque tinha a possibilidade de fazer o R4 igual todo mundo, mas sem ganhar a bolsa. Teriam 2 vagas com bolsa e 2 vagas sem a bolsa. E eu falei, com certeza. Só que, gente, vocês têm noção, isso com certeza era o seguinte: eu tava saindo da residência, eu não tinha quase nada de dinheiro juntado, eu não tinha um trabalho em São Paulo, eu tinha um consultório em BH que eu precisava de pagar, eu não queria abrir mão do consultório em BH porque, enfim, pra mim o meu consultório sempre foi lá e continua sendo lá. Eu não ia ganhar a bolsa da residência e o meu FIES ia voltar, né? Fica congelado ali o tempo da residência, você não precisa pagar, mas ia começar a cobrar. E eu fui. Sorte, né? Graças a Deus, é uma pessoa maravilhosa do meu lado, que hoje é meu noivo, que me deu todo o suporte, todo o apoio e falou, vamos pra São Paulo, a gente dá um jeito e tal. E foi incrível, assim, ter a possibilidade de morar em São Paulo, um lugar que eu sempre quis morar. E eu sabia que São Paulo tinha muito a me entregar profissionalmente, e realmente teve. Eu conheci pessoas que estavam muito alinhadas com os meus objetivos de vida, com os meus sonhos, com a carreira que eu queria construir. Ter feito o R4 realmente me deu habilidades, me deu uma escuta, uma sensibilidade mesmo aos casos, que pra mim é um baita diferencial para qualquer psiquiatra. Então, assim, foi maravilhoso. O R4 de psicoterapia dura 1 ano, né? E eu terminei em março de 2024. E bom, e como que hoje, né, é minha vida, assim? Eu não moro mais em São Paulo, eu moro no Rio hoje, porque meu noivo é daqui, então eu mudei pra cá. Hoje, com o R0, a equipe presencial que trabalha aqui é do Rio. Então fazia muito mais sentido eu estar aqui do que estar em qualquer outro lugar. E eu mantenho o meu consultório presencial em Belo Horizonte, eu vou 1 vez por mês para atender todo o meu presencial de lá, e eu atendo muito online. O meu esforço maior é pro atendimento online mesmo, porque eu tô aqui no Rio, eu tava ano passado em São Paulo, e ano que vem eu posso não saber onde eu tô. Então, assim, eu gosto muito desse modelo do online. Me ajudou muito a poder tomar essa decisão de vir pra cá, investir meu tempo na minha empresa, que é o R0, sem culpa, porque eu sei que eu posso continuar atendendo meus pacientes, que é uma coisa que eu amo também. Então eu atendo presencial em BH e daqui eu fico atendendo online. E eu organizo o meu dia de maneira que eu atendo de manhã e à noite, e à tarde eu tô totalmente dedicada ao R0. Então, né, todas as burocracias da empresa, gravar esse conteúdo que eu tô gravando agora, gravar as aulas da plataforma, pensar estrategicamente, a mentoria que eu faço, como empreendedora mesmo, tudo eu faço na parte da tarde. E, gente, mais uma vez, assim, eu ouvi de muita gente que não fazia sentido eu abrir o consultório, ou que não fazia sentido eu dedicar tanto tempo assim ao R0. Só que é engraçado isso, assim, porque eu nem me considero uma pessoa tão decidida. Eu não sou herói, assim, eu fico bem na dúvida. Essas decisões que eu fui tomando ao longo do caminho, de abrir o consultório, de começar a investir no R0, de mudar de relações internacionais para medicina, de fazer psiquiatria, eu acho que a ideia brotava no meu coração, né? Assim, essa decisão brotava. Por mais que eu ficasse ressabiada, assim, levasse em consideração o que as pessoas estavam falando, eu tinha muito claro dentro de mim o que eu queria, sabe? Eu conseguia olhar pra frente e entender que essa decisão agora faria sentido, levando em consideração o que eu gostaria de alcançar no futuro. Então, eu acho que isso é um aprendizado, assim, pra mim, que eu me esforço ainda hoje pra pensar desse jeito, dessa forma, assim. Essa decisão que eu tô tomando hoje tá alinhada com a Lisa que eu quero ser em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, porque eu acho que eu vejo, né, eu atendo, eu converso, muitas pessoas, muita gente que não tá pensando sobre isso, que tá só vivendo. E eu acho que um grande diferencial para viver uma carreira mesmo com propósito é alinhar o que você tá vivendo hoje com o lugar que você quer chegar. Eu não sei, eu acho que eu falei muita coisa. Eu tentei passar um pouco, assim, sobre as principais conquistas, minhas decisões, os momentos de dúvida para vocês. Mas eu tô à disposição, se vocês quiserem mandar aqui, nesse vídeo você consegue comentar, eu vou ver todos os comentários para responder, e eu tô à disposição. É um prazer poder contribuir de alguma forma com a jornada de vocês, e para o que vocês precisarem, podem contar com a gente aqui do R0. Um beijo!